Palmeiras goleando Vitória, jogaço no Sul com um show de Carlos Vinícius, e já dá pra dizer que tem alguns times em uma espécie de crise? Mal começou e já tá pegando fogo, então vamos logo tentar resumir a segunda rodada do Brasileirão. Começar já tirando o Flamengo, que jogou em casa um jogo em teoria em que era favorito. E bom, ficou só no 1 a 1 com o Inter. O time nesse começo de ano tá um pouco irreconhecível, mas eu já vou chegar lá, vamos falar primeiro sobre o jogo. Tivemos a estreia do Paquetá de titular, que já deu green, com simplesmente 4 minutos ele já tomou o cartão amarelo. Enquanto do lado colorado, um sistema de jogo que fazia sentido, e eles iam buscar jogar mais sem a bola, até porque tentar brigar com o Flamengo, não importando a crise, é loucura. Só que bom, eu disse que o Paquetá estreou, né, mas deu meio errado. Além do cartão, tentou fazer um 2 no meio campo, bola perdida, o bom jogador Carboneiro carregou e tocou pro Borré. Vou ser sincero que na hora que ele fez esse corte eu achava que ele ia errar, mas ele calou minha boca. Belo gol do Inter pra abrir o placar, e mais uma vez a forte defesa do Flamengo tomou um gol esse ano. Carboneiro pro Colorado vai ser muito importante, tá? E o Fla até criou chances, mas não concluiu da melhor forma e só conseguiu empate mesmo num erro individual do Inter. O Bernabé foi muito mal aqui. Gol do Arrascaeta, o empate veio, mas agora vamos falar do Flamengo, porque 4 jogos sem conseguir vencer é uma coisa meio expressiva. Não tem que fazer um escândalo, o ano não deu errado por conta disso, mas é uma coisa que tem que ficar alerta, porque são 6 pontos disputados e 5 perdidos. É algo que pode fazer muita falta lá na frente. Claramente, nas divididas já dá pra ver que os jogadores do Flamengo não estão conseguindo chegar. O Pedro, por exemplo, tá mal fisicamente, não tá conseguindo fazer um pivô, não tá conseguindo fazer tabela. E outra coisa é o Paquetá, onde ele vai se encaixar? É pela ponta? Eu não acho que faz sentido. Não é pra tanto, mas é uma disputa bem decepcionante de rebaixamento no Carioca, sem vencer no Brasileirão e sendo vaiado. E óbvio, né? Perdendo a Supercopa do jeito que foi pro Corinthians. Os caras sim acabaram de voltar e com certeza esse time vai engrenar. Enquanto pro lado do Inter, perdeu na estreia em casa, mas empatar fora com o Flamengo é um baita de um resultado e dá uma recuperada num ano que a briga não deve ser das mais positivas. Um que eu nunca sei o que vai brigar é o Bragantino, e eles venceram o Galo. Todo ano eles começam top 5, dá 10 rodadas eles já estão lá embaixo, então vai entender. O problema do Atlético tá mais na parte defensiva, isso é sem dúvidas. Aos 38, bola rebatida e Gustavinho fez um belo gol pra abrir o placar pro Bragantino. Só que o Everson ainda fez umas defesaças no primeiro tempo, o Galo podia ter tomado mais, foi até melhor no segundo, mas no final não adiantou, e acabou 1 a 0 pro Bragantino, que venceu mais uma. Pra mim, se fosse olhar pro mercado, o Galo precisa de mais um zagueiro e principalmente um primeiro volante, porque esse meio campo do Atlético é muito esburacado. O Galo já entrou naquelas, tá no meio da tabela e pô, não é possível que vai ser mais um ano disso. E como eu disse, o Bragantino sempre começa bem e os caras estão em primeiro. São os únicos que estão 100% após 2 primeiras rodadas. Logo isso cai. Só que vamos agora falar de São Paulo e Santos, porque se reencontraram nessa quarta-feira. Dessa vez um empate em 1 a 1 na Vila, sendo que no último deu São Paulo. E o Tricolor, para o que parece, o que tende a brigar no ano, conseguiu um bom resultado. Na escalação foi com um time meio misto, enquanto o Santos foi com o melhor que tinha, e isso me preocupa. No começo do ano parecia que ia ser melhor, mas cara, vai ter que esperar o Neymar voltar de novo pra salvar no rebaixamento no Paulista e pra começar a ganhar no Brasileiro? Tá de sacanagem, né? A dupla Rony e Gabigol tentou funcionar, mas não foi um grande jogo não. Abriu o placar no finzinho do primeiro tempo com o Zé Rafael. Só que entrou as feras do São Paulo na segunda etapa, cruzamento do Lucas, gol do Caleri. O Peixe não vence de novo, começa bem mal o Brasileiro, enquanto pro São Paulo 4 pontos em 2 jogos, sendo um deles contra o Flamengo. É um ótimo resultado. Pera aí que não acabou, porque a gente tem que falar do show do Anderson do Aronco. É 2026 e esse cara continua pitando o clássico, e é óbvio que ia ter vários lances polêmicos. Logo no começo, a falta do Adonis Frias, que poderia ter sido um expulso, e não foi. Também teve a soladaça do Zé Rafael, que ele só deu um amarelo e até ele não acreditou. Contrato renovado pra essa arbitragem horrível esse ano, e no final das contas foi o empate que ficou mesmo. Parecido com o que rolou no Mangueirão, só que lá foi um pouco melhor, até porque com 7 minutos já tava 1 a 0 pro Remo, gol de João Pedro. Cara, que legal o jogo no Pará, o clima é bem diferente e o Remo tem que se aproveitar disso, porque ganhar em casa pra não cair vai ser muito importante. Fora também que tem todo o carisma dos caras que eles contrataram, entre eles o Aleph Manga. E o Manga meteu um golaço. O primeiro tempo no Caldeirão do Remo era 2 a 0. Aí você pensa, agora é segurar, vencer a primeira e pegar um pouco mais de confiança. O problema é que do outro lado era o Super Mirassol. No segundo tempo foi crescendo e com 35 minutos Igor Formiga diminuiu. Já nos minutos finais, bola aérea de Reinaldo pro gol de empate de Natan Fogaça. O Miras foi buscar um resultado que parecia perdido e pra quem tá com saudade do Mirassol quarto colocado, tá aí eles de novo. Enquanto o Remo tá lá embaixo, junto também com o Santos, que a gente citou antes. Algo me diz que esses dois podem ficar bem próximos. No fim das contas, 2 a 2, um bom jogo de futebol entre dois times menos midiáticos. Um que tem uma semana importante que a gente tem que focar é o Palmeiras, tá? Essa semana pega o Corinthians embaladaço no Paulista, que foi o atual campeão da Supercopa do Brasil, então era um jogo pra pegar confiança que era muito importante. E conseguiu, né? Simplesmente um 5 a 1 no Vitória. O Leão tinha até vencido bem o Remo, criou uma certa expectativa, mas não teve nem graça. Foi show do Palmeiras aqui. Quem jogou muito foi o Andrés Pereira, primeiro gol do Murilo com assistência dele. Aí pouquíssimos minutos depois já tava 2 a 0 com o Gustavo Gomes, e no terceiro gol um passe debochado do Andrés pro Piquerez, bola pra trás, gol do Maurício, e já virou 3 a 0 pro segundo tempo. Engraçado pensar que nesse jogo não teve nem gol de Vitor Roque e nem de Flaco Lopes, enquanto a dupla Marlon Freitas e Andrés Pereira parecem que vão dar muito certo. Outra coisa legal é o Vitória emprestar o time pro Palmeiras
Palmeiras treinar, porque foi uma baita atitude. Mais ou menos na verdade, porque o primeiro no segundo tempo quem fez foi o Vitória. Só que já com 17 já tava 4-1 com um golaço do Alan. Não acho que esse moleque fique no Brasil por muito mais tempo. E no minuto 34, gol desviado de Ramon Sosa. E já se coloca na segunda posição e agora é esperar o derby. Tanto a torcida do Palmeiras quanto a do Corinthians já falaram que domingo é guerra e realmente vai ser. E aproveitando, deixa eu parar aqui pra falar um pouco mais sobre os nossos resumos. Não esperava que isso fosse acontecer na segunda rodada, mas o Corinthians já teve um jogo adiado contra o CAP, então por isso esses dois não vão aparecer nesse vídeo. For the haters, vai tomar no cu. Isso com certeza embola a tabela, embola eu pra fazer esse vídeo, mas se a série dos resumos continuar, eu vou sempre estar avisando os jogos que forem atrasados, então fica tranquilo. Um jogo que graças a Deus teve foi o de Botafogo e Grêmio 5-3 pro Imortal, que mostra que tem muitas qualidades. Na estreia tinha perdido do jeito que foi pro Fluminense e no primeiro tempo sofreu também com o Botafogo. Pode estar em crise, sem dinheiro, o Textor ameaçado, mas enquanto tiver Montoro e Danilo no meio campo, esse time vai jogar bola. Fogão abriu o placar num gol de Arthur Cabral, viu o Grêmio empatar com o Carlos Vinícius e a gente precisa falar do Danilo, porque esse cara, se não sair logo, vai ser um dos melhores do brasileiro. Bolão do Montoro, que também é diferente, um meio campo do Fogão bem do técnico e fez uma grande primeira etapa. Só que pro segundo tempo, quem veio do banco melhorou o Grêmio, foi o Amuzu e também o William, que pode estar velho, mas ele ainda é útil. Do lado do Botafogo, a parte defensiva é preocupante, porque no primeiro jogo goleou o Cruzeiro, mas teve várias chances de ter tomado gol no primeiro tempo, e aqui não dá pra você virar um jogo ganhando de 2-1 e tomar um 5-2 de virada, isso é loucura. Mesmo assim, vamos falar do show do Carlos Vinícius. O cara no Grêmio tem praticamente um gol por jogo, e nesse brasileiro foram 4 em 2 jogos. Um 9 realmente de área com perfil de camisa 9 antigo mesmo. Será que dá até pra pensar nele como uma opção pra Copa? Deixa aí nos comentários, pra mim já é um pouco tarde, mas se por acaso alguém ainda cogitar um Pedro da vida, eu acho que ele tem que estar na briga também. Jogadaça do Amuzu que eu falei, gol de cabeça do 9 gremista. E antes dos 12 minutos do segundo tempo, ele já tinha feito de pênalti. Hat-trick do homem e virada do Grêmio. O time entrou em outra rotação na volta do intervalo, 2 minutos depois outro bom passe do Amuzu pro gol do Cria TT. Mais pra frente, o incompreensível Edenilson fez o quinto. Sempre fazendo seus golzinhos, né? Impressionante. Botafogo ainda diminui apesar do desvio, gol do Danilo. Então foi um jogo entre os dois artilheiros do Brasileirão. E eu quero muito ver o Carlos Vinícius jogando muito nesse brasileiro ainda, tá? Preciso dizer que pra eu continuar trazendo toda a rodada, eu vou ter que parar aqui pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Por enquanto tem jogos uma vez por semana, então tá de boa, mas se for continuar vai ficar um pouco mais difícil. Só que como é bom eu falar de futebol brasileiro, porque nesse vídeo só em um dia de rodada eu já citei 25 gols. E agora vamos citar mais 2, porque temos um Bahia 1, Fluminense 1 na Fonte Nova. Quem viu o primeiro vídeo viu que eu disse que esse jogo ia ser bem do interessante e ele foi realmente. Bom jogo mesmo, os dois times tiveram chances no primeiro tempo, só que o primeiro gol numa jogadinha safada do Flu foi de John Kennedy. Ótima notícia pro Fluminense. E o Flu várias tabelas também, hein? Esse Lúcio Acosta é bom jogador sim, podia ter ampliado ainda no primeiro tempo e teve outros gols perdidos, não matou o jogo. Velha lei, quem não faz toma, uma defesa enrolada, Fábio falhando e gol de Cristian Oliveira. Mais uma vez um adversário difícil e o Bahia não perdeu. Tá muito agressivo, porque são 2 rodadas e 2 cartões vermelhos. Tá meio demais e outra coisa que tá meio demais é o dinizismo, porque olha essas estatísticas. O Vasco teve 30 finalizações, 9 grandes chances, 14 escanteios e empatou o jogo em casa. Uma parada dessa não tem condição. E foi exatamente isso que eu falei, o Vasco empilhou chances numa Chapecoense bem fraca também, dava pra ter feito um 5 pelo que criou, mas não fez. 1-1 e a estreia do Brenner no Brasileiro foi tenebrosa. Quem abriu o placar foi o inconstante Pumita, o gigante ainda tentou muito, só que inacreditavelmente tomou um baita de um golaço de Jean Carlos. A Chape conseguiu empatar e o Vasco de novo não venceu. Pode falar que a Chape é um time ruim, é mesmo, só que nesses primeiros 6 pontos eles conseguiram 4, então é um bom começo. O Vasco ainda teve um gol invalidado, mas as marcas do dinizismo estão aí. Um técnico que pode te fazer sonhar, mas que normalmente vai te irritar mesmo. Ele tá gritando com o moleque na base. Erra! Tenta! Erra mesmo! Caralho, irmão, você não tem nada pra orientar? Tem minhas dúvidas se vira continuar com ele, eu não sei o que o Vasco vai fazer ainda pra essa temporada, mas eu acredito que o Pedrinho vai manter por enquanto. E falta o último jogo e aqui talvez tenha um treinador que esteja irritando mais que o Diniz, eu tô falando do Tite. Em casa tomou uma virada contra o Coritiba por 2-1. E vamos falar do jogo primeiro, depois a gente fala do Tite. Com menos de 20 minutos, um belo gol do Matheus Pereira. O Cruzeiro teve mais a bola, mas o jogo ficou muito preso em tentar jogar pelo meio e foi mal. O Coxa fez uma bela partida no fim do primeiro tempo 1-1 e no início do segundo tempo 2-1 pro Coritiba. Mais uma vez vou destacar o goleirão Pedro Morisca, hein? Já é a segunda vez que eu falo dele aqui. O atual campeão da Série B que recompensou a primeira derrota em casa, vencendo o Cruzeiro. Sim, estamos ainda na segunda rodada, só que o último time da tabela é o Cruzeiro e o único sem pontuar em 2 rodadas. E vamos combinar que esse ano tá um pouco desproporcional. Estão querendo colocar já uma crise no Flamengo, dá pra falar de Sampaoli no Galo, óbvio, do Diniz no Vasco, mas eu acho que o pior nesses casos é o do Tite. É o que menos tem respaldo e ele também não tem apoio nenhum da torcida.
torcida, que xingou ele até no final do jogo. Vamos relembrar, o Cruzeiro veio de um ano absurdo com o Jardim e não é que ele saiu porque tinha que sair, ele quis ir embora. E meio que o Tite começa perdendo ponto no Mineiro, perdendo o clássico, tomando goleada, já deixa ele lá embaixo e é difícil de reverter. Cedo com certeza tem toda a chance de conseguir virar o jogo, mas que tá desproporcional essa campanha contra todo mundo no futebol brasileiro, isso tá. Não dá pra deixar batida, eu sei, porque cada ponto agora vai ser importante lá na frente, mas em todos os casos, tem que ser lembrado que não teve pré-temporada, eles não estão nem no primeiro mês direito. Vão engrenar e a maioria dos times vão jogar num nível muito maior do que estão jogando agora, é questão de tempo. Porém, como aqui é só da segunda rodada, vamos dar alguns prêmios. Bora lá. Na primeira rodada, o prêmio Ataca o Fute de melhor jogador foi do Danilo, mas pra segunda ele vai ficar com Carlos Vinícius, não podia ser outro, ele meteu um hat-trick, né? Time da rodada daria pra ser o Palmeiras, que venceu muito bem, mas pelo segundo tempo, por ter sido contra o Botafogo, vamos deixar com o Grêmio. Interessante olhar a tabela, mas não na parte de cima, e sim que em 2 rodadas todos os times pontuaram, menos o Cruzeiro, o único que venceu as 2 foi o RB Bragantino. Olha que sensacional. Isso sem contar Corinthians Atlético Paranaense, porque como eu expliquei, o jogo foi atrasado. Indo pra próxima rodada, o jogo mais interessante talvez seja esse de Mirassol e Cruzeiro, por tudo que envolve e por ser no Maião. Mas tem um Vasco e Bahia, que o Diniz também tá nas cordas, um interessante São Paulo e Grêmio e óbvio um clássico carioca. Tamo só começando. Agora fica as perguntas. Há uma crise no Flamengo? O Tite já tá meio passo fora ou ainda pode se reerguer? Quanto tempo vai demorar pro Red Bull Bragantino ir pro meio da tabela? Isso fica pros próximos vídeos, porque esse foi o resumo da rodada 2 do Brasileirão.